bom dia a todos. E é um enorme prazer que a gente recebe o professor Antônio Bacelar, nosso colega do Center for Latin American Studies da Universidade do Arizona, nosso parceiro institucional, de pesquisa, de troca de intercâmbio estudantil, né? O professor Luiz Léo está aqui, já esteve lá, passou 6 meses. Eu estive lá uma vez, passei uma semana, agora o Antônio está aqui, vai passar um mês. Nós conseguimos, com essa parceria, assinar um Memorandum of Agreement da PUC com a Universidade do Arizona, né, assinado pelos reitores. Nós temos hoje um Memorandum of Agreement de aprimoramento desse intercâmbio, né? E aí essa visita do professor Antônio aqui faz parte todo esse projeto, né, de relacionamento do programa de pós-graduação em comunicação aqui da PUC-Rio com o Center for Latin American Studies na Universidade do Arizona. Então, é com muita alegria que a gente recebe o professor Antônio aqui no programa. O Antônio é doutor em antropologia linguística na Universidade do Arizona, é professor hoje do Center for Latin American Studies da Universidade do Arizona. Recebemos isso aqui, aí vai dar esse curso, né, também um privilégio para o programa, né? Mini curso de 4 aulas, de 3 horas, né, 12 horas, metodologias qualitativas para a pesquisa e comunicação. Tá? Então, muito obrigado, Antônio, pela sua vinda, pela sua disposição de trabalhar com a gente. Queria apresentar para todo mundo também a Carol Petoraro, está aqui no online também, ela está presencial e no online, ela vai ser a monitora do curso. Tá? Então, qualquer questão, qualquer problema envolvendo o curso, pode ser tratado com a Carol, que vai estar como monitora desse curso ao longo desse um mês. E agradecer o programa, agradecer a professora Bruna Alcarta aqui, coordenadora adjunta, que ajudou a montar toda essa estrutura aqui, a Carol também como monitora, né? E aí é isso. Então, Antônio, deixo para vocês. Carol tem um aviso para dar, né? Bom dia, gente. Queria pedir para vocês colocarem o nome de vocês no chat, por favor, para a gente poder contabilizar aqui a presença. Tá ótimo. Talvez seja bom fazer um Google Forms, né? Nome e sobrenome. Depois a gente pode fazer um Google Forms, que aí manda um link, a pessoa clica lá para dizer que está presente. Então, a gente pode ver isso. Isso é bem fácil. Tá? Antônio, está contigo. Então, tá? Obrigado. Eu vou infelizmente, não vou poder ficar. Eu não vou poder ficar com aula agora às 11 também. Eu tenho uma reunião às 11. Até lá com o Pittsburgh. A Universidade de Pittsburgh. No outro, está iniciando. Mas eu vou estar aqui no departamento. Tá? E aí a gente se encontra depois da sua aula. Tá? Eu vim para cá, eu gosto da feita. Obrigado, Antônio. Boa aula para todos. Porque, gente, primeiro é um prazer estar aqui. Né? A gente já tinha planejado isso há 2 anos, foi isso? 2 anos já isso que a gente tem planejando isso. Foi por causa da pandemia. Exato. Finalmente estamos aqui. Né? É um grande prazer. É o seguinte, o que eu vou querer ouvir um pouco de vocês na área de pesquisa, que vocês disseram para tomar pé, mas eu também vou tomando pé do trabalho, de conhecimento da área, do que eu vou fazer, eu tenho ideia. Que, na verdade, vai ser uma tentativa de desenvolver capacidades para dar um discurso qualitativo. Né? Então, eu vou ter que estar medindo aí o nível de conhecimento de vocês e quando a gente pode ir avançando, etc. E uma das coisas que eu quero dizer, eu fui treinado nisso por 7 anos. A gente vai tentar fazer aqui
em 4 segundas-feiras de 3 horas e eu tenho muita esperança que eu consiga. Certo? Vamos ver, vou tentar. Passar para vocês, treinar para vocês nessa área de antropologia linguística e filosofia linguística e como eu fui treinado. A gente usa mesmo treinar, né? Treinar, socializar. Que é uma maneira de pensar o discurso, pensar a língua dentro do contexto maior e instrumentalizar vocês para analisarem textos e falas. Tá? Tem uma antropologia linguística já construiu um certo, não sei se a palavra arsenal, né? Um conjunto de instrumentos, de ferramentas para análise do discurso. Então, a gente vai, ao longo dessas 4 aulas, desenvolver o conhecimento e treinamento também, hands-on, como diz em inglês, pegar, né, na ferramenta e trabalhar com aspectos diferentes. Eu distribuí pela semana, baseado naquele texto inicial de Rothbard, que é situando o discurso, contexto sociopolítico, etc. Não é isso? O texto de Rothbard. Então, o que eu vou fazer, o que eu faço com meus alunos lá, trabalhar esse texto. Esse texto é muito denso. Né? Tem muita coisa nele. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada com hands-on mesmo, para que vocês tenham, inclusive, acesso a esses textos que ela está citando. Por isso que um dos deles, o primeiro, de Rusty Barrett, vocês têm uma cópia para hoje, para trabalhar. Ou seja, os textos que ela se refere, a gente vai no texto, não só o que ela diz sobre o texto, mas a gente vai trabalhar dentro desse texto para tentar pensar como os pesquisadores, ter acesso ao processo de pensamento que esses pesquisadores tiveram, esse trabalho que eles fizeram na análise. Ou seja, pensar como um antropólogo linguista, falar com os seus linguistas. O que eu queria, outra coisa que eu queria dizer, antes de vocês se apresentarem, é que se a gente puder manter um esquema de workshop, de conversa, tirar dúvidas, de falar, de conversar entre si, de dar exemplos, eu acho que aí a gente vai conseguir chegar no objetivo do curso. Certo? Então, não tenho nenhum receio de... Eu fiquei atrás aqui, estou atrasado, me ajude a tomar pé para que todos estejam seguindo, certo? Porque no final das contas, acho que o que eu quero é que a gente possa, quem sabe, desenvolver parcerias ali e você ser treinado, né, essa ferramenta. E você estará analisando o nosso discurso? Interessante, os antropólogos, você sempre treinado. Eu quero propor a vocês uma coisa depois. Por que meu nome completo é Antônio José Bacelar da Silva? Por que aqui, não só aqui, mas isso não acontece lá? Por que só aqui o enfoque termina Antônio Bacelar? O Bacelar é mais usado. Cadê o da Silva? O que houve com o da Silva? Entendeu? Notaram isso? Aí, quer dizer, é uma forma. Então, assim, não é analisar, mas eu estou assistindo isso é uma coisa interessante. Mas eu nunca estudei isso, então eu não posso. A gente não analisa assim. Né? É como quem é psicanalista, porque também é uma área que você não sai analisando todo mundo. É isso, entendeu? Mas tem algumas coisas de discurso, assim, uma coisa aí. Aí eu decido. Me debruço sobre isso para entender ou deixa passar. Tá? Então, acontece. Aí é interessante você falar. Eu vou dar um outro exemplo, depois eu vou voltar para vocês. A semana atrasada, eu gravei, eu estava andando, fazendo minha caminhada, escalando montanhas, e vi um
uma espécie de parecendo um TU, não um TU, sabe o TU, aquele, né? Que é, na verdade, um Gila Monster. E eu mandei uma imagem para o meu, na verdade, não sabia ainda como isso é. Meu sobrinho, de 8 anos, deixou uma mensagem para mim de voz. E ele muito inteligente, ele percebeu na hora qual era o bicho, né? Qual era o que eu tinha visto. Mas eu percebi na fala dele, trabalhando todos os S, com 8 anos de idade, né? Animais, eu amo animais silvestres, todos os S. E aí ele foi esquentando, ficando mais animado, começou a esquecer os S, né? Aí na hora eu fiz assim, isso é normal. É um discurso. Porque ninguém consegue sustentar. Não existe essa pessoa que consiga sustentar o português padrão, a norma. Não existe uma pessoa na face da Terra que consiga falar o dia todo e sustentar todos os versos, todas as. E ele foi um menino de 8 anos tentando, né? Aí eu falei para a amiga minha que é sociolinguista, disse: olha aí, que eu vou mostrar para ela, olha aqui, pérola de discurso. Que é um trabalho que os sociolinguistas, os antropólogos já vêm bem interessados nessa coisa de a norma padrão, a norma culta, que foi a pessoa falando dia a dia. E as pessoas tentam, mas ninguém consegue sustentar isso o tempo todo. Uma criança de 8 anos está mostrando, ela diz assim, é lindo isso, é lindo, mas é uma luta. É uma luta diária com o falante, né? Do português, de norma culta, passa. Será que eu consigo manter isso? Então, um outro exemplo, que foi, na análise da gente, eu vi meu sobrinho, foi interessante isso, né? Então, a gente, de certa forma, faz isso, mas não faz e não faz. Eu acabei fazendo naquele dia. Bem, eu queria agora, baseado nisso que eu já falei para vocês também, que vocês rapidamente pudessem dizer para mim que área vocês trabalham, em que vocês acham que eu vou poder ajudar, interesse de pesquisa de vocês, né? Interesse intelectual. Brevemente se apresenta e fala, eu trabalho com isso, eu acho que é aí que eu posso utilizar a análise do discurso, a análise mais qualitativa. Né? Quem quer começar? Eu posso, já que estamos. Bom, primeiro de tudo, sou Luiz Léo, né? Eu sou professor da PUC também, né? Sou do departamento. Tive a oportunidade de conhecer Tom Zé, né? Tão curto, mas tão proveitoso, né? Da Arizona. E a minha pesquisa tem sido desenvolvida como uma parte considerável das pessoas aqui no campo da comunicação política, né? Nós estamos, de certa forma, aqui nessa sala, presentes aqui, fazendo um grupo de estudos com a cultura sul. Então, de certa forma, esse é o nosso guarda-chuva, né? Eu, particularmente, tenho desenvolvido mais recentemente interesse no campo da comunicação política comparada, né? Então, contexto de comunicação, dessa relação entre comunicação e política, de realidades diferentes, tentando encontrar semelhanças ou as diferenças nesse contexto, eu tenho tido mais interesse ultimamente sobre a dimensão do público. O que o público faz em termos de ações de comunicação política, que é uma dimensão desse campo pouco explorada. Ou seja, se prioriza muito mais a dimensão dos políticos, a gente da política, a gente da comunicação, a gente da mídia. Então, eu tenho que tentar desenvolver mais esforços nessa direção. E aí, nesse sentido, eu acho que a contribuição do curso é no sentido de instrumentalizar melhor uma análise de natureza qualitativa que possa aferir algo tão difícil, que é tanta gente falando ao mesmo tempo. Uma coisa é analisar a voz, né, assim, a posição de um agente da política, um agente da mídia, mas o público é uma dimensão mais difusa, né? Talvez seja um agente mais difuso. Então, como fazer, né, para tentar entender o que se está dizendo nessa dimensão tão plural, né? No sentido, quer dizer, pensar isso de forma quantitativa é um desafio, mas digamos que seja as ferramentas estão mais ao alcance.
Agora, qualificar esses discursos realmente, eu acho que é um obstáculo que todos nós, assim, enfrentamos, qualquer que seja a linha de pesquisa. Então, essa é além de revê-la, com essa expectativa da vida. Perfeito. Notaram que ele não chamou Tom Zé, né? Então eu prefiro Tom Zé também. Que é Antônio José, que desde sempre reconhece como Tom Zé. Tá? Mais alguém gostaria de? Eu vou dar sequência aqui para o nosso lado. Aqui, né? Já vi que tem lado A e lado B. Aí eu vou dar sequência. Meu nome é Rafael. Eu não sou do grupo de pesquisa política, sociopolítica. Sou professor aqui da PUC, né? Fui aluno do Léo, professor do Iago. Né? A gente vai se encontrando ao longo do caminho. E terminei meu mestrado agora na administração. Né? Sou formado aqui na Universidade de Jornalismo, fiz pós-educação, agora fiz um mestrado em administração. Vi a oportunidade desse curso como uma forma de continuar minha loucura do conhecimento. A minha pesquisa do mestrado foi uma quali, no executivo da indústria fonográfica. Eu cheguei a fazer uma análise completa assim, do discurso, fiz mais codificação, categorias e dimensões, com base no que eu tive de resposta do protocolo de pesquisa. Me interesso muito pela questão da língua, né, e análise da língua também. E como a língua pode ser muito além de uma oralidade, sintaxe, né, uma estrutura, né, como muitos índios têm várias formas de se comunicar, eles usam a fala, eles usam assobios, eles usam gestos, né, dependendo da situação que eles se encontram. Então, a língua sempre me interessou como um objeto também. Tem que pedir para vocês falarem um pouco mais alto, tá? O pessoal de casa tem dificuldade de ouvir. Deve ser mais. Bom dia, também sou aqui do grupo de pesquisa, né? Eu acabei recentemente o doutorado, minha tese foi sobre análise de enquadramento, né? Que tem uma dimensão qualitativa muito forte. Né? Enquadramento. Foi minha análise. Legal, a gente vai falar sobre enquadramento. Legal. Tem uma dimensão qualitativa muito forte, mas também você consegue trabalhar de forma bastante quantitativa também, né? Contando, né, as incidências dos enquadramentos que vão aparecendo. Eu fiz uma análise de Big Data, né, um identificador automatizado, então acabou caindo muito no quantitativo. Né? E, profissionalmente falando, eu já há algum tempo eu atuo para campanhas eleitorais utilizando métodos de grupos focais, né? E também análise de mídias sociais. Né? Enfim, um campo que eu acho que se você tem ferramentas melhores analíticas, você consegue fazer um trabalho muito bom, né? Para campanhas ou para avaliação de políticas públicas, né? Para a área de governo em geral. Né? E na área de grupos focais, assim, eu estou trabalhando há relativamente pouco tempo, são só 2 anos que eu estou fazendo isso. Né? E eu noto como você tem uma capacidade de leitura, né? Refinada, profunda, ajuda muito a tirar conclusões, né? Extrapolar conclusões dos dados. Né? Então, A interação com o grupo. na interação do grupo, né? E nas representações ou nos imaginários que vão surgindo ali, porque grupos focais você não tem representatividade estatística não tão importante, né? Mas já que naqueles imaginários você pode pensar assim, isso aqui, de certa forma, é compartilhado, até porque os grupos focais eles são formados também por perfis sociodemográficos, né? Não são formados ao acaso. Né? Você forma por região do país ou do estado que você está analisando, por renda, escolaridade, preferência política. Né? Então, você consegue identificar padrões, né? E tirar conclusões muito interessantes que são muito complementares ao estudo quantitativo. Eu gosto muito de unir os dois. Né? Eu, preferentemente, sou mais quantitativista, só que eu estou com o tempo observando o quanto enriquece a análise você colocar elementos qualitativos. Sem necessariamente separar, não, esse estudo é quantitativo, esse estudo é qualitativo, né? Deixar mais aberto. Ok.
Então, às 19 ali, é todo mundo, incluindo as pessoas que estão na sala? Não. Não. Então, para a gente caminhar um pouco mais rápido, eu vou pedir que vocês se apresentem em uma frase. Tá bom? Que aí dá tempo de a gente, todo mundo. Senão vai tomar todo o tempo. Carol, diga. Carol, faço doutorado aqui, estou no penúltimo ano. Também sou do grupo de pesquisa do Arthur. Então, também estudo comunicação política. Para o doutorado, estou estudando corrupção, perspectiva comparada, Brasil e México, e casos específicos. Aqui, Lava Jato e lá o governo de Peña Neto. E aí, a minha ideia é fazer a percepção disso pelos jornalistas. Então, pela cobertura midiática a respeito da corrupção nesses casos específicos. Perfeito. Então, como se fala de corrupção a fala, o discurso? Exatamente. Como se aborda a corrupção? Isso. E a partir da percepção deles, captada pelas entrevistas. Perfeito. Isso. Entendeu como vocês... Então, qual é a coisa substantiva que vocês estão querendo capturar com uma análise qualitativa? No caso, a fala e a interpretação sobre corrupção. Né? Ou então, a fala sobre a interação dos grupos focais. Dois exemplos. Então, se vocês puderem, apresenta rapidinho e falam o substantivo de vocês. Pode. Então, eu estou já terminando o doutorado e a minha questão é um pouco parecida com a da Carol, mas eu trabalho com a democracia, como a democracia é tratada na mídia, de Brasil e de Argentina. Então, por isso que eu acho que isso pode ser... Então, fala sobre democracia. As matérias. As Exatamente. matérias, Quais são os os textos, significados, as representações. a nível do discurso. Pois é, não estou usando exatamente análise do discurso. Eu fiz um outro mix método com categorias. Assim, por exemplo, mas como eu ele acho fez que categorias também. Não é isso? Exatamente. Democracia ligada à eleição, democracia ligada à liberdade de expressão. Perfeito. Eu vejo aí perfeitamente onde a gente pode entrar com um treinamento desses. Vai ser muito interessante. Então, meu nome é Iago, eu também faço parte do grupo de pesquisa, do pessoal, do Arthur. Eu pesquiso populismo. Então, fazendo doutorado, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um estudo comparado das campanhas do Bolsonaro e do Obrador no Twitter. E nesse processo, nessa aventura da investigação conceitual sobre o que é o populismo, eu me deparei com essa ideia de populismo como um discurso, mostrar uma ideia de povo, a ideia de povo como uma construção cultural. Então, é isso que eu estou tentando carregar para o doutorado. Acho que o curso pode me ajudar a fazer essa investigação dos sentidos de povo construída por esse discurso, desses criadores. Nessas falas políticas, etc. Exato, perfeito. Olá, bom dia. Meu nome é Lua Tampão e eu estou fazendo curso de doutorado aqui. Estou no grupo de Arthur também. Aí eu fiz o meu curso de mestrado aqui na PUC e a dissertação sobre teoria espiral e silêncio é um caso, análise de caso sobre Hong Kong. Eu usei a metodologia de qualitativa também, analisando os textos de mídia e comentário dos usuários. E agora eu estou planejando de fazer tema sobre mudança climática e enquadramento. Está saindo um capítulo sobre como os candidatos negros, os partidos brasileiros da Bahia, comunicam a questão racial na comunicação partidária. Como é que eles constroem a questão racial. A gente pode ouvir. Com certeza. Ok. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu me chamo Michele, sou graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Maranhão. Sou mestranda também no PPG-Com aqui da Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. E faço parte do grupo de pesquisa Imaginário. Sou orientanda da professora Denise Aires Gomes. E atualmente eu estou fazendo uma pesquisa sobre a questão dos números da Covid-19, né, e a cobertura telejornalística, me voltando para o Jornal Nacional especificamente, sobre os números da Covid-19. E eu estou trabalhando com um referencial teórico que
pensa o jornalismo como uma tecnologia do imaginário, né? Então, tem toda uma percepção simbólica a respeito do objeto, né? Do objeto telejornalístico. E eu estou pretendo utilizar a metodologia da análise da materialidade audiovisual, né? Não é uma questão de discurso, mas é um viés mais qualitativo do meu objeto, né? Da minha pesquisa. Minha pesquisa ela tem como norte um olhar mais qualitativo. Então, eu penso que o curso vai agregar nesse olhar mais específico do meu objeto, né, para ter uma percepção dele como um todo, como se propõe o método que eu estou utilizando, né, de olhar para ele como um todo, como não só em partes. Então, eu acredito que, pensando toda a perspectiva, né, do que o meu objeto de pesquisa representa, o que, por a gente estar vivendo, a questão da pandemia e a questão da política também, eu acredito que vai contribuir bastante em relação a isso. Acho que consegui explicar resumidamente. Obrigada, gente. Michele, uma pergunta rapidinho. Alô? Fala aí, professor. Oi, Michele, dá para você me ouvir? Então, na comunicação dos números da Covid, é nessa parte aí que eu preciso de mais informação. Como eles comunicam os números, como eles falam dos números, como eles... Está entendendo? É isso que você está... Eu estou entendendo, eu estou prestando atenção, porque está um pouquinho baixinho, mas eu estou conseguindo entender. Está muito baixo. Pode falar de novo. Então, se eu chegar aqui mais perto, fica mais... Dá para ouvir melhor? Tá? Então talvez. O microfone, né? Não, mas pode tentar falar agora que ela mudou o sistema aqui. Vai, tenta de novo. Deixa eu ver aqui agora. Então, Michele, dá para ouvir direito agora? Então, perfeito. E aí, eu acho que eu vou encerrar com você, mas eu quero que todo mundo preste atenção a isso. Então, a comunicação dos números da Covid. Você está interessado nos números ou você está interessado em como esses... Por exemplo, como a pessoa constrói o número, a quantidade de pessoas de Covid que morreram, é isso que você está interessado? Eu estou interessada em como a cobertura do Jornal Nacional noticiou como foi essa cobertura dos números da pandemia. Eu vou ler minha pergunta, professor. Está falando como essa reportagem constrói no discurso, na fala, no... Isso, compreender as estratégias do telejornalismo para dimensionar a pandemia e informar o público sobre o risco e a trajetória em curso interferindo no imaginário social. Seria isso. Então, aparece no discurso. A dimensão da Covid aparece no discurso jornalístico, etc. É isso, né? Então, vocês percebem, isso tem a ver com o trabalho que a gente vai fazer primeiro aqui, no dia de hoje. Tem dois aspectos aí. Um é importantíssimo a gente perceber a questão da relação língua, cultura e poder. Tudo isso que vocês falaram aqui, essa construção jornalística, não tem como não acontecer, primeiro, dentro da linguagem, linguagem, segundo, a nível cultural, né? Tanto a cultura, e a gente vai trabalhar mais tarde com o Rusty Barrett, ele fez, tanto a cultura jornalística dentro do estúdio jornalístico, aí você pode fazer dimensões, entendeu? Para fora do âmbito jornalístico também, do estúdio jornalístico que for, para a comunidade, aí você vai estendendo essas dimensões, essas escalas, Brasil, o macro e uma coisa global também. E a questão da Covid é perfeita, porque ela não tem como você não pensar no aspecto global dessa linguagem, onde é que essa língua se encontra, né? Então vocês estão trabalhando, não tem como vocês... Exatamente, as pessoas que falaram hoje, mais tarde eu quero ouvir o restante das pessoas na próxima aula, né? Tem um espaço assim. É isso que vocês estão tentando dissecar essas camadas aí, né? Mas tem um aspecto disso aí que a gente precisa... Eu fui treinado e é isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Tem um aspecto aí que eu vou ser franco, que eu me deparo, até quando eu
Recentemente, eu tive um artigo para o Journal of Social Linguistics, de uma pessoa que mandou para ser uma avaliação de um artigo, de um manuscrito para ser publicado, e esse trabalho terminou sendo rejeitado, porque a pessoa estava dizendo que estava trabalhando com língua, com essa relação cultura e poder, mas, na verdade, não estava. Estava falando sobre como as pessoas falam, como que as pessoas falam sobre isso. Foi um trabalho sobre a língua africana usada no Brasil. Né? E, na verdade, eram relatos de pessoas que estavam falando sobre isso, mas não necessariamente usando a língua como instrumento na construção dessas coisas que essa coisa não pode. Foi porque a gente terminou rejeitando esse artigo. Então, é isso eu vou tentar, vai ser o meu desafio nessas 4 semanas, treinar vocês para fazer. É uma coisa meio, não é cognitivo, mas é uma maneira de você ver o discurso de que é diferente. Né? Vamos lá, a gente vai ter um fé que a gente vai conseguir. Eu não sou religioso, mas tem um fé que a gente vai conseguir. Isso aí é um marcador de discurso. Tem um fé, todo mundo diz, né? Esperança, né? Veja a coisa da linguagem aí, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente trabalhasse é o seguinte, é uma atividade que eu gostaria que vocês engajassem, tanto quem está em casa, quanto quem está aqui. Para aqui a gente tem papel, tem cartolina, papel de ofício, pode ser papel de ofício, pode ter cartolina, hidrocores, certo? Eu quero fazer com isso, ter uma ideia de como é que está a dimensão da língua para vocês, nessa estrutura. Podem pescar no texto de Roth Gordon, né? O que ela fala sobre isso nas primeiras, acho que é a página 34. E tentar traçar, fazer assim, sabe aquela coisa, precisa desenhar para entender, entende? Aquela brincadeira. Então, tenta fazer um gráfico, desenhar algo que mostra como vocês entendem, baseado no que vocês leram dela e o entendimento de cada um, como é essa relação de língua com cultura e poder. De forma gráfica. Então, a gente tem, que horas são? Vamos dizer, 10 minutos para fazer essa expressão gráfica dessa relação. Quem quer papel? Pode fazer também. É individual. Individual. Está querendo fazer. Querem fazer em grupo? Pode fazer em grupo também. Estou brincando. Não, pode fazer. Não tem problema nenhum. Uma construção grupal disso, vocês vão discutir, tranquilo. Ou pode fazer primeiro individual e depois compartilhar e fazer as mudanças. Né? Querem papel? Podem vir aqui pegar também. Ok, agora que vocês tentaram expressar esse entendimento gráfico sobre essa relação, explica esse gráfico para quem estiver uma pessoa do lado de vocês. O que é que vocês estão tentando abarcar com esse gráfico, certo? Então, qual é a minha contribuição nessa relação? É difícil. Ela tem uma materialismo nas peças. Mais do que desenho, que é uma ideia, ela constrói essa condição. O pessoal que está no Zoom pode usar o chat se quiser. Não significa isso. Ela tem uma concepção de grupos que não existem. Ela pode determinar olha que desenho de aqui não merece uma galeria podia comprar. Não existe em NFT. Então, eu queria representar isso meio dessa forma de cone, assim, para... Olha, desenhar, né? Desenhar? Não era para fazer um gráfico? Não. Essa divisão que é meio perene, assim. Um formato mais gráfico nessa ideia. Mais gráfico.
o esquema. Eu fiz um esqueminha. Então, a língua... Não, a língua é algo que está em uso, né? A gente pode dizer que ela é viva. Sendo assim, ela Enquanto dados de pesquisa. e, por consequência, inclusiva, né? Dentro de contextos sociais específicos. A matéria A partir dessa língua viva, a gente constrói uma cultura, essa cultura também ela constrói a própria língua, mas aí a gente caminha com a língua como um elemento limitador dentro do contexto social. Ou não, Né? Esse elemento limitador está não associado a essa questão do O não falado mas também. principalmente E como é que o não aliado à questão falado da cultura e do contexto social. se E aí a manifesta? gente traz aqui para a última linha, que é a questão do poder, que é algo estanque. Em que sentido? Principalmente na nossa sociedade capitalista, a gente vê os oligarcas querendo sempre manter o poder, os políticos sempre querendo manter o poder, e largar o osso. Vamos agora abrir para a gente agora, baseado nessa tentativa que vocês fizeram de dar uma representação gráfica disso, e a gente poder... Vamos falar um pouco sobre isso também agora, né? Embora a gente tenha falado um pouco aqui entre os grupos. Então, Rafaela foi que postou isso. Rafaela disse, quero dizer com isso que a linguagem é utilizada para expressar sentimentos e ideias. E que, para que haja compreensão dessas mensagens por dois indivíduos, eles têm que compartilhar elementos culturais semelhantes. Essas ideias e sentimentos são transmitidos pela linguagem. O poder fica em algum lugar se entrelaçando com os sentidos e produzindo na e com a cultura. Então, eu queria aproveitar essa fala de Rafaela, não é isso? E vou repetir. Quero dizer com isso que a linguagem é utilizada para expressar sentimentos e ideias. Aí eu queria... aqui que está a coisa. Expressar sentimentos e ideias. Como é que a linguagem faz isso? É isso mesmo. Agora, como é que a linguagem... É esse ponto que eu quero chegar com vocês. Como é que a linguagem faz isso? Expressar sentimentos e ideias. Construindo abstrato em algo que possa ser entendido, né? é da cultura, né? Como é que a linguagem expressa isso? A partir do discurso. E o que um código, a gente pode dizer um código, né? E quais são esses códigos? Quais são esses que vocês vão ter que decifrar? Palavras, uso de nomes. Os elementos estruturais da língua. Os elementos estruturais também. A morfologia, a concordância. O que mais? As pausas. Os sentidos que estão... O que não é dito. Os sentidos que estão incutidos nessas construções. Então, vamos lá. Gostei. Os sentidos que estão incutidos nessas construções. Não é que eles estejam incutidos, os sentidos estão sendo construídos. Eles estão refletindo essas construções. Estão construindo. Sim. Na maneira como a pessoa fala. O que é dito, o que é escrito, né? Então, vem palavras, o não dito, a escolha de substantivos, o verbo utilizado, o tempo do verbo utilizado. Eu posso colocar da seguinte forma, que é uma coisa que me traz uma inquietação. A linguagem é mais do que designativa. Ela constrói a realidade. Isso. Posso colocar dessa forma? Agora, como é que ela constrói isso? É aí que eu quero chegar. Como é que ela constrói isso? E dentro desse contexto cultural e de poder e macro. É isso que vocês vão atrás para entender o que vocês estão querendo estudar. A gente vai aprofundar mais isso, entendeu? Professor, Oi. seria a partir do discurso, o discurso uma forma da linguagem se expressar? Exato, o discurso é uma coisa material, mas o que? Mas fala mais,
o discurso. O que é o discurso? Alguém pergunta, sim, mas o que é o discurso? Posso falar? Pode. Eu entendo que o discurso são as mensagens que são repetidas e reproduzidas a partir da linguagem e que alguns, como o pessoal escreveu no chat aqui, algumas mensagens elas tomam mais corpo, elas ficam mais evidentes de acordo com o lugar onde elas são emitidas e quem são essas pessoas que estão emitindo essas mensagens. Então, vai ver uma hierarquia das mensagens ditas, onde onde as que mais têm poder ou são ditas em um lugar de maior poder viram verdade. Ok. Deixa eu dar um outro exemplo agora, para aí a gente passar para a parte seguinte. Se uma pessoa diz, tá? Você entrevista uma pessoa e você pergunta para ela, você usa essa palavra? Ou você usa essa expressão? E ela pode dizer para você, não, eu nunca uso porque não é uma coisa, não é uma boa expressão. Não é uma coisa correta. A gente pode pensar numa expressão. E aí você resolve observar essa pessoa falando do dia a dia. E você descobre nas observações que a pessoa usa a expressão. Ou então a pessoa vira e diz, não, eu uso todos os meus, eu sempre uso os... eu sou bom no uso do plural dos verbos, né? Eu uso determinado tempo verbal. E você diz, ok. Você observa a pessoa e percebe que a pessoa nem sempre faz isso, né? Aquele exemplo que eu dei do meu sobrinho. Então, existe uma materialidade na língua que ela precisa ser observada, não só relatada. Alguém dizer, eu faço isso, eu não faço. Você precisa ver a coisa acontecendo na fala, na escrita, no discurso, no relato jornalístico. Tá? É com isso que a gente vai trabalhar. Certo? Vai chegar mais lá nesse exemplo de Raspberry hoje. Alguém quer dar um exemplo concreto de algo parecido com o que eu falei? Sou eu, Jadna. Eu acho que, às vezes, até pelo o silêncio, ele comunica, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma entrevista, às vezes o silêncio, ele diz muita coisa que o pesquisador precisa entender, entendeu? Quando a pessoa não fala, né? Até esse silêncio precisa ser analisado e levado em conta na pesquisa, na hora da entrevista. Perfeito, Jadna. O silêncio, o uso de um verbo, o uso de uma preposição, o uso de um sujeito, eu, eles, os outros. Isso diz muito também sobre o grupo onde essa pessoa se pertence, né? O pertencimento dela. Vou dar um exemplo, né? Vou tratar de jornalistas, né? E como foi a perspectiva deles, como eles trataram o tema da corrupção. Isso diz muito sobre a classe jornalística também. Isso. E as palavras que eles usam, as preposições, os tempos verbais, as repetições que eles usam nessa fala sobre a corrupção para construir essa coisa corrupção. É isso que a gente vai atrás. A gente não tem uma outra coisa para trabalhar. Além, o jornalista pode dizer, não, quando eu falo da corrupção, eu uso isso e aquilo. Ele pode dizer isso para você na entrevista. Né? Mas aí você vai na entrevista, aí você vai na hora que ele está falando, construindo aquilo aí na fala, e tenta capturar as palavras que ele está usando. Os silêncios, as preposições, e outras coisas mais, que é isso que a gente vai tentar ver o que as pessoas fazem com as palavras, essas coisas todas, nas próximas aulas. Certo? E a antropologia linguística tem já conceitos para trabalhar essas coisas.
Eu dei um exemplo, por exemplo, o que ficou famoso, a gente vai trabalhar nisso. Lembra da coisa da carteirada? A gente vai chegar nessa carteirada aqui, que houve em 2013, eu acho. Um militar, não é isso? Que alguém pega ele em alta velocidade, um policial, não é isso? Era um coronel do exército. Um coronel do exército. E ele, isso é um exemplo bem extremo, mas no momento que ele é pego em alta velocidade, ele vai ter que pagar uma multa, ele tira a carteira dele e diz: você sabe quem eu sou? Então, o que é que o antropólogo linguístico vê? Essa coisa da carteirada é importante entender isso feito no Rio de Janeiro, no Brasil, na Bahia, onde quer que seja, nesse contexto, dentro do Brasil e nesse contexto, você pode ter um contexto maior, para além disso, a questão de poder, né? Mas, então, você sabe quem eu sou? Você sabe o que você está falando? Você sabe com quem você está falando? O da Mata diz, né? O Roberto da Mata, sociólogo, ele fala sobre Sim. isso, né? Você sabe com o que você está falando? Eu sou da Globo. Por exemplo, eu sou da Globo, e mostra eu sou da Globo. Então, o que você vai analisar é isso aí, esse momento em que ele diz: eu sou da Globo, o que é isso? E são exemplos bem típicos, característicos, mas a análise do discurso vai atrás de outras coisas mais que não são tão óbvias assim. Professor, ontem eu estava vendo Fantástico, aí estava falando sobre a morte do sertanejo lá no acidente de ônibus. Aí teve um cara no carro atrás que filmou o ônibus em alta velocidade antes do acidente. Aí o depoimento do cara da Polícia Federal foi que o cara que filmou estava mais errado do que o motorista do ônibus em alta velocidade, porque ele estava cometendo uma infração gravíssima de trânsito. Quer dizer, Uma pessoa que filmou estava mais errado do cara que estava a 130 km por hora numa rodovia. Então, você pega esse trecho de discurso. Qual foi o trecho do discurso que ele faz? Ele diz: o cara que filmou está mais errado do que o motorista do ônibus a 120, 130 numa rodovia. O motorista do ônibus. Aí você, como analista do discurso, você diz: aí, o que é que você faz com isso? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês aí. E a posição de autoridade, né? Que legitima uma fala dessa como sendo, né, correta e que acaba tomando a arena de discussão por ser uma fala de uma autoridade, né? Que é um policial que está investigando lá da Polícia Federal. A gente pode voltar à coisa do enquadramento, se você trabalhar com Goffman, né? Tem esse enquadramento, esse frame aí, né? E a maneira como ele constrói esse lugar, a gente vai trabalhar com tudo isso. Então, são esses exemplos de discurso que a gente não pode deixar passar despercebido. A gente precisa analisar isso, como ele acontece dentro desse contexto maior. E nessa relação de poder que a gente conhece aqui, né? A questão da carteirada é um fenômeno bem local nosso. Para entender o que quer dizer culturalmente essa carteirada. Essa carteirada pode querer ter uma explicação, inclusive, vou jogar isso aí, uma explicação racial. A carteirada pode ter um exercício de poder branco aí. Social, se não quiser usar o termo racial, a gente pode. Certo? Num país em que é difícil você separar o social do racial. Tá? Então, aí você chega, a carteirada é uma forma de racismo. Aí você diz: mas foi de um negro para um negro. Então, não é racismo. Bem, lancei o problema. É isso que a gente precisa. Mas como é que a gente explica essa carteirada? O analista de discurso vai e mostra isso. Analisa isso como nessa construção de poder aí, tem a questão do privilégio branco. Na China tem carteirada? Situação parecida? Sim. Isso. Tem, sim. Eu lembro que tem um caso, mesmo, acidente, né? Trânsito.
alguém quer dirigir com velocidade muito rápido. Aí aquela pessoa, quando come algum desastre, aí a RTC disse que o meu pai é senhor Lee. Aí senhor Lee é o maior governador daquele área. Ótimo exemplo. Existe uma relação muito próxima disso aí, dessa construção de poder aí, de linhagem, né? Ok, perfeito. Então, acho que a gente pode agora complicar mais as coisas, certo? Se não tiver claro exatamente, as coisas vão se tornando mais claras no processo aqui. Vamos ver com o exemplo de Rusty Barrett, que vocês receberam. Todo mundo tem acesso ao texto de Rusty Barrett aí. Não precisava ter lido antes. Mas eu fiz uma atividade aqui sobre as estratégias metodológicas para a gente chegar nisso que a gente fez aqui agora, né? Para poder capturar cultura e poder. Vou repetir, para a gente poder capturar as questões de poder, de cultura, de classe, de social, de raça, poder capturar essas coisas no discurso, na fala. Que essas coisas vão se materializar naquele trecho da fala. Certo? Vamos lá. Então, vamos dissecar o Rusty Barrett, o que ele fez para coletar os dados de pesquisa relatada em Language Ideology and Racial Inequality. Tem muita coisa do contexto do sul dos Estados Unidos lá, né? No Texas, também onde eu moro, no Arizona. E, então, qualquer coisa que vocês podem perguntar também, né? Porque tem uma parte aí etnográfica, ele consegue escrever bem sobre isso. Mas, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar. Então, o que a gente vai fazer? Para agilizar, dentro do tempo que a gente tem, embora a gente seja bem em tempo, eu gostaria que vocês se dividissem em 5 grupos. Então, a gente pode dividir o pessoal, são 20 participantes lá. Aqui pode ser um grupo. A gente pode dividir, ou então, 4 grupos, né, Carol, lá, não é? Isso. Na verdade, devem ser uns 18, 17, porque tem a gente que está organizando. Exato. Então, como vocês têm um grupo pequeno, a gente pode trabalhar um grupo aqui, ou os 2 subgrupos, e os outros a gente divide nos que estão no Zoom. Tá. É mais fácil. Então, a gente pode colocar assim, aqui o grupo A, e dividiria B, C, D e E no Zoom. No breakout. Tá. Faz aleatório. Mas como? Exato. Mas como que divide? Vai lá. Salas simultâneas. Isso. Aqui. Aí você coloca aí você bota 4, isso. E automático. Então. Isso aí, já foi automático. Aqui não vou ficar descontado. Tem grupos de 4. Agora, onde a gente tiver, para você tira... Isso, eu estou aqui no tirar. Exato. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, tudo bem, mas o grupo 1 tem mais de 5. A gente pode mover. Move para o que está você, Carol. Vai para o 2. Isso. Aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, Zé, mover para... Tem 3. Não, tudo bem, vai ter um grupo de 3, outro grupo de 4, não tem problema. Tá bom? Então, entenderam o que a gente vai fazer? Então, o grupo 1, lá no Zoom, fica sendo o grupo B. A sala 2 fica sendo o grupo C. A sala 3 fica sendo o grupo D.
e a sala 4, o grupo E. Está claro para todo mundo? Sim, o pessoal está fazendo sinal ali. Perfeito. A gente não pode ligar esse ar um pouquinho, não, pelo amor de Deus. Vamos ligar durante a... Então, o ar abaixa muito o som para eles. Eles não escutam nada. Então não Mas será que não melhorou? Pega ali em cima. Carol, na configuração do Zoom, lá do som... Vamos colocar 10 minutos para que a gente volta. Som de ambiente. Você coloca ele no máximo. Então, 10 minutos. Se precisar de mais tempo, aí vocês Qual é o nosso... falam, tá bom? Professor, qual é o nosso... É o grupo. Vocês são o grupo A. Tá, mas aí é como eu consegui. Que é o foco... Qual é o foco da pesquisa? Qual é o foco da pesquisa? Vocês vão ler as páginas da página 163 a 175. Por isso que eu estou dando 10 minutos. Você vai ter um tempo aí que vocês vão precisar ler. Talvez até 15 minutos seria melhor. 163. Espera aí. Vamos... Tem como aumentar o slide? Obrigado. Eu estou pensando que 10 ou 15 minutos. Agora, vamos ter um grupo que vai precisar ler mais um pouco. Vamos estabelecer 15 minutos. Ele não observa só a língua acontecendo. Tem outras coisas que ele observa. Professor. Hã? Aqui. Oi, Michele, diga. A gente estava com muita dúvida, o meu grupo, se a gente era o A ou era o B, né? E aí eu fiquei assim, meio... eu fiquei assim, um pouco na dúvida, mas assim, a gente tentou responder as duas perguntas, assim, tendo em vista, né, que a gente poderia ser tanto a primeira como a segunda. E assim, do rápido que eu li aqui, eu achei muito interessante, porque ele está falando do uso da língua como essa ferramenta, como bem os colegas já citaram, né, e as colegas já citaram como ferramenta, tanto de ataque como de resistência, numa relação que estabelece justamente o que a gente está falando aqui, né, a questão da linguagem, do poder e da cultura, em que você vê uma pessoa, por exemplo, um grupo que se entende como dominante, indo naquele espaço para estabelecer a sua dominação. E a forma com que ele encontra isso é por meio do mock Spanish, como ele vai falar, né? Esse uso da língua para humilhar, ou o uso da língua como forma de resistência, porque até mesmo aqueles trabalhadores eles se apropriam disso para poder, né, criar ali a sua própria forma de se comunicar entre eles. Então, eu acho que é essa ferramenta que pode ser utilizada dessas duas formas, mas que o resultado final disso é o que ele vai dizer que é um reforço a essa ideia racista, né, de que esses indivíduos que estão ali, eles são inferiores, e eles são inferiores porque eles se recusam a dar um mínimo de condição comunicacional ali para que se entenda, né? Então, se a falha comunicacional existe, é em decorrência desse indivíduo que não consegue se apropriar da língua corretamente para que ela seja utilizada da forma correta. Então, acho que eu vi pelo menos assim, superficialmente, a grosso modo, seria isso que eu entendi. Aí, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando o Rothbard, no texto dela para hoje, ela fala em níveis. E ela diz o seguinte, que Rusty Barrett, por isso que é um trabalho tão bonito que ele fez, né? Ele consegue trabalhar nesses vários níveis aí, culturais e de poder. Né? Como é que... Querem falar um pouco sobre esses níveis? E aí que eu digo, ele não só observou, Luiz, a língua, a expressão do mock Spanish. Ele colocou essa expressão do mock Spanish dentro dessas dimensões culturais e de poder aí, né? E como é que ele teve acesso a isso? Eu vi, você falou de níveis, eu estava até escrevendo nível aqui inconscientemente, mas eu vejo isso da relação do poder em duas dimensões. O primeiro nível seria realmente dos americanos,
estabelecendo, a partir do mock Spanish, uma certa autoridade, até cultural, a gente estava conversando aqui. Nessa interação entre duas pessoas. Exatamente. E também... O ângulo com o hispano. Isso. Não é? Isso. Pode ser até uma nota que um escreva para o outro, como ele mostra, né? Uhum. Ou uma fala. Então, esse é um nível, como se fosse uma camada da análise, né? E o outro também, como a língua como expressão de poder, um segundo nível, o hispânico interagindo com o hispânico. Porque aí eles também criam uma relação de poder com o uso da língua na medida em que eles geralmente estão num nível mais baixo, mas aquele nível mais baixo é o que faz o sistema funcionar, porque o gerente dá ordem, mas quem faz funcionar são eles. Então, eles podem usar essa relação da língua como poder para fazer as coisas funcionarem. Mas isso ainda está a nível da interação, a interação que Goffman trabalhou, né? Na fase de Goffman. Então, está no mesmo nível. Ainda é no mesmo nível. Só muda a interação entre os sujeitos. Isso. Qual o nível seguinte? Aí ele consegue aí trabalhar. É o nível cultural. Isso. Mas o cultural continua. Professor? Oi. Também aqui do grupo 1, 2, que a gente ainda não sabe, mas eu acho que o exercício foi muito bom. Não conhecia. Enfim, muito, muito interessante esse texto. E eu acho que, pegando o gancho do colega, né, ele fala em alguma parte do texto dessa importância de como os latinos utilizam, né, o espanhol também como essa estratégia de solidariedade, ousadia e resistência. Né? Então, se por um lado a gente tem o mock Spanish, né, dos brancos, enfim, utilizando, né, dessa gíria, dessa simulação do espanhol, estes funcionários, esses colaboradores, eles utilizam também, tem ali a língua como também essa estratégia de solidariedade, que eu acho que não alcança, inclusive, né? Porque a estratégia do branco é usar de eufemismo, de piadas, né? De formas negativas. É interessante como ele destaca essa hiperanglicizzação, né? Que é utilizar uma palavra em inglês com um artigo em espanhol, e dessa forma jocosa, né, e reducionista da língua. E o que eu achei mais interessante foi a gente perceber, né, da natureza racista desse mock Spanish e, sobretudo, também a questão da identidade. Né? Então, é uma apropriação, né, essa zombaria ali, mas também a forma como né, a questão da identidade, a questão da língua espanhola, ela é associada a essa questão menor, né? Algo menor, e você traz ali esse lugar racial mesmo. Está fazendo uma coisa importantíssima agora. Veja como Danila, no momento em que ela sai do mock Spanish, ela está entrando agora, ela já entrando no outro nível de análise. É que existe essa questão da identidade que está fora dela. A nível, são os níveis culturais que a gente está tentando, porque isso aqui, essa interação tem que existir para ela fazer sentido. Alguém disse isso aqui hoje. Para ela fazer sentido, precisa ser compartilhada com a outra parte cultural aí, fora, inclusive, eu não quero chegar lá agora, fora do restaurante, fora do bairro onde o restaurante está, fora, você está entendendo? Para poder esse mock Spanish ser relevante, ser importante. Eu acho que até uma questão geopolítica. Sim. Perfeito. Aí você já está jogando para um nível de análise até mais amplo. Não dá para entender, primeiro não dá para entender o fato de ser Texas, ser fronteiriço, ser
essa região dos Estados Unidos, aí você tem que entender a questão imigratória. São esses níveis culturais que ele consegue, nesse texto, capturar. E agora, é isso que eu queria que... Onde vocês encontraram isso? Danila mencionou, existe essa questão identitária. Anglo-hispânico. Isso está para além dessa interação do restaurante. Essa coisa do hispânico e anglo não foi criada dentro desse restaurante. Entendeu? Então, vamos lá, vamos para lá. Então, quais são esses outros níveis que Barrett consegue nesse texto? Ele fala do que acontece num pedaço de papel quando a pessoa escreve um recado para um gerente, para o outro, né? E daí vai para o pedaço de papel, para a interação, para a comunidade, a cultura dentro desse restaurante, de gerentes e que são os anglos, né? E os empregados, que são os hispanos, que nem falam inglês. Né? Sim, algo que eu não sei se já foi falado, a questão dos estereótipos, por exemplo, essa construção discursiva que a gente tem por parte dos chamados anglos, não é? Ela só reforça essa questão de que o hispânico, o mexicano, ele tem um déficit cognitivo, ele não gosta de trabalhar, etc., mas em nenhum momento é questionado o papel, aliás, é óbvio que não iria questionar, né? O papel que os gerentes, as pessoas dessa casta autotitulada superior têm na indução ao erro, por exemplo. Por que ele não compreende, sabe? Por que ele não compreende a mensagem escrita ou falada? Isso não é questionado, mas eles ficam dizendo, o pessoal não quer trabalhar, eu dou as diretivas, né, eu dou as instruções claramente, mas eles não me compreendem. Então, isso reforça essa questão do estereótipo de uma categoria, sabe? Isso, como você disse, extrapola o campo do restaurante, porque, na verdade, é a visão da sociedade branca. Desculpa, você está justamente interessante você o que Danila falava. Aí já é a identidade do mexicano. Isso faz parte da construção identitária do mexicano pelo ângulo. Não é engraçado, professor, lá, ele bota lá o FRPL, está reforçando que ele é de Pernambuco. A Dani bota Bahia. Olha também como é que eles estão construindo a identidade deles a partir do discurso ali no nome do Zoom. É de pertencimento aí, né? O pertencimento dessa Bahia, como eu, né, também. Né? Aí vamos lá. E aí você falou geopolítica. Não dá para analisar esse discurso sem levar em consideração essa questão geopolítica do Texas e do racismo contra o mexicano no Texas. E aí, aí eu dei um salto aí agora, aí vem a questão, o nível do entendimento a partir dessa elaboração do que seja o racismo, ou branquitude, entenderam? Então então são esses vários níveis de entendimento para poder entender essa expressão jocosa de mock Spanish. Não dá para entender o poder, não dá para entender o poder destrutivo. Que é isso? O poder destrutivo dessa arma ideológica, linguística ideológica, ideologia linguística, entendeu? Sem entender essas ramificações, essas reverberações através desses níveis culturais. E aí a gente vai chegar... Ok, vamos para as perspectivas teóricas que possibilitaram Rusty Barrett a entender o que está se passando aqui. Porque está lá 3 anos dentro do restaurante, né? O que está se passando aqui entre essas pessoas? É na hora que você precisa também de determinados... são os conceitos, né? A malinha de ferramentas teóricas que você carrega, né?
as lentes, os nossos microscópios, né? Os microscópios. Aí é o meu grupo? Aí é o meu grupo, professor? É o seu, nosso. Então, as meninas pediram para eu falar, né, o que a gente tinha conseguido captar do texto, e elas, assim, que eu esqueci, elas vão complementando. Bom, o que deu para entender, assim, em relação às lentes, inclusive, se eu falando das lentes, o Bourdieu, ele cita, né, e Bourdieu está aí, sobre essa questão das lentes da pesquisa que a gente utiliza para olhar para o nosso objeto. Eu tenho essa questão do Bourdieu que ele fala, mas ele cita ali na introdução, né? A noção de Mock-Spanish que ele traz, né? Que é da Rio, no caso, pelo menos deu para entender, assim, é uma perspectiva de olhar mais qualitativo, que pensa a questão do simbólico e a questão do poder, né? E da linguagem em meio a tudo isso. E aí, partindo dessa noção, que deu para entender que ele cita muito a Rio, né, dessa noção do Mock Spanish, ele traz autores, assim, eu consegui compreender, assim, muito superficialmente, né, quais que seriam os autores, mas o que eu percebi muito foi a utilização da Rio, da Lindemann também, ele utiliza muito para pensar essa questão da linguagem, sua relação com o poder. Deixa eu pensar aqui qual foi outro autor. Assim, professor, eu vi também uma questão muito empírica que ele utiliza, né, desse fato dele se inserir no espaço, e também é uma questão metodológica, né, você, não é só o seu olhar que vai olhar teórico, mas você precisa entender como que isso se dá no espaço. Então, ele parte para o empírico para poder ver essa relação com aquilo que ele está em diálogo, né, com as teorias, com as lentes que ele se utiliza. Então, acho que, em relação às perspectivas teóricas, são desses autores, e principalmente a noção da Rio, né, de Mock Spanish, pelo menos que eu entendi que era a noção dela, partindo do ponto de vista mais qualitativo não vou falar objeto, mas desse funcionamento, né, de como se dá essa perspectiva que ele estava querendo olhar, aquele espaço que ele estava querendo olhar, como que se dava na prática. E aí eu abro para as colegas complementarem, caso eu tenha ficado assim muito complexa, né, de entender, de ser entendida. Tem alguém no grupo que conhece o trabalho de Jane Hill, que Michelle estava falando, que inspirou o Rusty Barrett? Na verdade, Rusty Barrett, eu e outras pessoas fomos treinados por Jane Hill. Jane Hill é da Universidade do Arizona. Ela faleceu tem 5 anos. Você lembra disso? Lembrei. Você foi para o... Não, eu fui antes, mas você me falou disso. Foi. Que ela faleceu tinha pouco tempo, eu lembro. Exato. Então, Jane Hill ela foi presidente da Universidade da Associação Americana de Antropologia. Jane Hill trouxe para a antropologia mundial o uso de Bakhtin. Até então, a antropologia linguística não usava Bakhtin. Ela foi uma das pessoas que trouxe para a antropologia Bakhtin. Mas quando ela trouxe nessa época, ela também já estava trabalhando. Vocês assistiram eu perguntei aqui ao pessoal, aquele filme Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger, lembra? Você lembra no final do filme quando ele joga o inimigo dentro de um buraco? Eu acho que um incinerador, não é isso? E aí ele joga e diz assim, hasta la vista, baby. Ele fala isso no texto, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Aí foi ali que Jane Hill assistiu aquilo e ela disse, quem é o inimigo ali? Né? E esse branco, o que foi Arnold Schwarzenegger, usando essa expressão em espanhol, sendo que ele não fala espanhol. Não falava. Ele mesmo, o personagem não falava espanhol, né?
E ela começou a prestar atenção nessa região dos Estados Unidos, principalmente no Arizona, no Texas, Novo México, os estados que são mais fronteiriços com o México. Inclusive usado pelo meu parceiro em casa, né, que eu tenho que ficar relembrando o tempo todo. Né? Existe o ângulo dessa região que não fala espanhol. Nunca se deu trabalho de estudar espanhol. Né? Não é fluente, não fala. E, de vez em quando, eles jogam a palavra em espanhol assim, entendeu? Adiós. Inclusive comigo, porque pensa que eu sou mexicano, né? Aí eu vou, adiós. Aí eu disse, de onde vem esse adiós, meu Deus? Esse adeus aí, tá? Ou então fala assim, como estás? São frases, eles conhecem só essas frases. Dá para você contar, 10. Talvez agora sejam 11. Eles usam isso, inclusive amigos meus queridos, aí quando uso eu tenho que apertar o botão, né? Eles nem se percebem, e não são pessoas do dia a dia, ainda tem interessante isso. Ed, meu parceiro, não é uma pessoa racista. Talvez seja menos racista do que eu. Porque todos nós somos racistas. Né? A gente não está se enganando aqui, não, né? Então, talvez num grau aí, ele é muito mais atento a essas coisas do que eu. Para não dar as mancadas racistas, feministas, sexistas. A gente fica monitorando, botando o nosso racismo, sexismo em xeque. Ele é muito melhor isso do que eu. Às vezes eu dou umas atadas assim, entendeu? Em questão religiosa também, tolerância religiosa, essa coisa toda. Então, aí de vez em quando eu vejo isso, expressões soltas, espanhóis, como se estivesse fazendo assim uma em frente à Caixa Econômica Federal. Administração Patrícia. O brasileiro faz muito uma forma abrasileirada de mock Spanish, que eu chamo, e vocês vão ler, português de arremedo. O brasileiro que fala de forma escolarizado, que consegue dominar o português padrão, a norma culta, 70%, porque ninguém aqui domina mais de 70%. Certo? Não venham me dizer que domina o português 100%, porque não existe isso. Né? Então, aí, de vez em quando, faz assim, convidando para tomar uma cervejinha, tarará, um grupo assim, aqui da PUC, né? Um barzinho aqui perto, e aí nós vai tomar essa cerveja ou não vai? Aí solta esse nós vai. Entendeu? Vocês já ouviram isso? Isso é um mock. Isso é o que é. Primeiro, porque a gente não fala, nós não dominamos essa variedade, essa variante do português. Nós não somos bilíngues nesse tipo. Se você for bilíngue usar, é outra história. Mas nós somos praticamente monolíngues aqui, em relação ao português. A gente não fala essa outra variante. Mas, de vez em quando, a gente dá uma de gaiato. Sabe a expressão gaiato? É só na Bahia. Uhum. Dá uma de gaiato e solta trechos, assim, lembra, por exemplo, Chico Bento, na revista da Mônica. Uhum. Tá? Então, solta um português assim, ou então imita uma variante do... Aqui, talvez no Rio seja mais comum imitar as variantes de Minas Gerais, não é isso? Solta assim para fazer uma gaiatice. Isso é o português de arremedo. Isso é uma coisa perigosíssima. O meu argumento do meu texto é isso, que eu vim trabalhando com isso nos Estados Unidos, cria um sistema de opressão, faz parte de todo o sistema de opressão contra o falante de espanhol nessa região dos Estados Unidos. E toda vez que é usado, é como que se colocasse o mexicano no lugar dele. Constrói, essas expressões constroem a branquitude nessa região, que, como o Luiz estava falando, tão misturada, e que você disse, é nessa região que mais precisa
Essa afirmação contínua. Essa afirmação contínua. Então, Mock Spanish faz isso. É uma carteirada de branquitude ali. Entendeu? Então, Hill foi que percebeu, ela começou a coletar por anos isso. E terminou em 2008 ela escrevendo um livro fantástico chamado The White Racism, The Language of White Racism, pela Blackwell. E ela mostra nesse livro como se constrói a branquitude nas coisas pequenas do dia a dia, como se enforça esse poder racial. Entendeu? O Mock Spanish é um deles. Aí, o que foi que Rusty Barry também foi treinado por o que ele fez? O meu foi o português de arremesso. Eu terminei chegando aí no português de arremesso, que é um avanço da teoria dela, né? Porque na teoria ela não fala, ela fala de espanhol, inglês para espanhol. E eu pensei, né, isso acontece dentro do português. Não é só do inglês para o português, de duas línguas, entendeu? Isso acontece dentro do português, de uma variante para outra. A gente coloca o falante do português errado no lugar dele quando a gente usa esse tipo de expressão. A gente diz, o poder é meu. Eu posso entrar nessa variante com essa palavra nós vai e sair quando eu faço uma entrevista de emprego. Eu não vou usar isso na hora da entrevista de emprego. Eu consigo dominar, pelo menos na entrevista de emprego, eu não vou soltar um nós vai. Só que a pessoa que só fala essa variante não consegue, numa entrevista de emprego, dizer nós vamos. Sabe que eu pensei também nas referências... Então, nós estamos usando um poder nosso, entendeu? Eu pensei nas referências, às vezes, que a gente tem, até de ouvir o discurso das pessoas. Eu lembrei de um caso que as crianças portuguesas, elas estão ficando com o sotaque brasileiro de tanto consumir via YouTube conteúdos infantis produzidos por brasileiros. Então, elas começam a se apropriar daquela forma de falar, daquelas expressões, por meio desse consumo de conteúdo. Perfeito. Aí dá para fazer uma pesquisa lá em Portugal. Porque o português é altamente racista contra o brasileiro. Você sabe que tem uma universidade no Brasil que tem bota uma caixa de pedra e na caixa de pedra diz atire no brasileiro. Universidade portuguesa? Lá, uma universidade portuguesa. O ataque ao brasileiro é de tal forma que tinha caixas com pedra. Atire uma pedra no brasileiro que tem uma bolsa de mestrado. Uma coisa dessa. A esse ponto. E a coisa todo dia. E continua. Recentemente teve um caso sério também. Então, vamos dizer que o português... Seria muito interessante fazer essa pesquisa. Se eles estão lá em Portugal, usando o Mock Português, Mock PB, português brasileiro. Eles falam português de Portugal, não dominam o português brasileiro, que é uma variante, e eles usam como uma forma de tirar um sarro. Ou então, como é que a gente usa o nós vai aqui? É para tirar um sarro, é uma graça. Entendeu? Aí seria perfeito ver que o português de lá está usando o Mock PB. Eu teria a tentação de achar que nós brasileiros fazemos isso muito mais do que eles. Mas ora, pois. Porque a nossa indústria cultural lá é muito forte. E eles conhecem muito mais a nossa variante do que nós conhecemos a variante portuguesa. Né? Então, adorei esse exemplo. Então, do ponto de vista da indústria cultural, tem até uma espécie de colonialismo que eles sentem que precisam defender o deles, né? De certa forma, é o que acontece um pouco na região fronteiriça dos Estados Unidos. Eles sentem que aquilo ali não está garantido. Então, eles resistem. Lá eles resistem. Então, e quando a gente usa, e quando a gente faz, a gente pode dizer que quando a gente brinca com português de Portugal, é um caso de mock? Eu acho que sim. É um caso de resistência. É um caso de resistência. Não é porque o brasileiro não existe racismo reverso. Então a gente usar, a gente fazer graça do português não reverte a relação de poder. O português não deixa de ser europeu.
E nós não deixamos de ser... A gente fala português, né? Assim, Exato. Você está entendendo? Porque nessa relação colonial tá ali. de Brasil, a gente não consegue reverter. Não há uma reversão aí. Racial. Não existe, não existe essa coisa reversa. Então, a gente é uma forma de resistência. Então, entendeu? Legal, perfeito. Então, o que Rusty Berry fez, ele avançou a pesquisa dela e será que esses gerentes, essa classe dominante desse restaurante está fazendo com esse espanhol tem a mesma natureza do mock Spanish que é feito na rua e nos outros lugares? E ele fez esse estudo. E o estudo ficou famosíssimo em 2016. Bem depois, inclusive, de eu ter publicado o livro dela em 2008. O meu artigo é de 2018. Então, na mesma época, a gente estava trabalhando em formas de avançar o trabalho que ela deixou. Né? Tem gente de mão levantada aqui. Ok. Danila. Oi, professor. Eu fiquei em dúvida, assim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente... E no grupo eu tinha falado, inclusive, como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu uso muito o meu portunhol, né? Mas a gente não tinha entrado ainda no texto. E, a partir da sua provocação, eu fiquei perguntando, primeiro, se esse uso do portunhol, né, que a gente arranha ali, seja no ambiente com latinos, ou seja no ambiente com anglo-saxão, enfim, saxônico, se isso poderia ser visto como algo pejorativo. E a segunda é muito pensando dessa hierarquia. Usar o portunhol, mas a minha interlocução ela está muito linear, né? Eu não estou no grau de hierarquia, enfim, quando eu uso o meu portunhol. Então, o que é que caracterizaria essa forma, esse mock Spanish, né? Essa natureza do mock Spanish quando eu uso o meu portunhol? Tentando entender essas performances, né? E aí eu fiquei refletindo muito nesse lugar da oradora que todas nós somos, né? Desse lugar do orador e que a gente aciona essas linguagens. Então, assim, é o poder que eu exerço ou não? Qualquer momento em que a gente utiliza, a gente corre para esse lugar do estereótipo. Aí essa questão dos níveis que eu estou tentando que vocês percebam, né? Isso aí, a hierarquia aí é o nível cultural que a gente vai entrar. Então, para que exista o mock racista e opressor, é preciso que na hierarquia você esteja acima dele, não paralelo, certo? O que teria que analisar. Aí vem uma coisa, seria irresponsável da minha parte dizer, é isso. Aí é uma ótima oportunidade para dizer, vamos estudar. Como o Rusty Berry fez. Brasileiro usando portunhol em determinada circunstância. Uma coisa que eu já sei, porque já existe trabalho sobre isso, é que na fronteira com o Paraguai e com o Uruguai, existe o portunhol, que é uma variante. É uma variante, certo? E que é estigmatizada. E que se brasileiros, porque tem muitos brasileiros, que você sabe, são latifundiários no Paraguai e no Uruguai. Uma relação, geralmente, brasileiros brancos. E que existe uma relação de poder entre o português e o espanhol dentro da região. Entre o Brasil e o Brasil é o opressor. Então, lá, nesse contexto, nesse nível cultural, é diferente de um brasileiro tentando se comunicar com o espanhol, com o português, vai misturando espanhol com português, numa relação mais tete-a-tete, no sentido de, né, mais igualitária. Então, essa hierarquia, tem que entender essa hierarquia. Por isso, Raspberry, o Rothbard fala no texto dela. Vamos atrás desses níveis. A gente só entende essas coisas se a gente entender essa coisa. E foi legal que você respondeu. Você disse,
a hierarquia, em que lugar da hierarquia esses dois falantes se encontram? Para poder você estabelecer. E aí você pode. Aí a próxima passo é pegar a maleta de pesquisa e ir lá. Que é outra coisa que a antropologia linguística faz de uma maneira muito, na maioria das, eu espero, muito responsável, que é investigou, estudou, ou é uma especulação? Entendeu? Está baseado nos dados, né? Bem, ótima pergunta, porque levou a gente a refletir. Vamos refletir sobre os níveis para a gente entender esse fenômeno. Porque eu sei que eu convivo muito com brasileiros, que eu mesmo uso quando agora eu estou tentando melhorar, né, meu espanhol, para usar menos a mistura com o português. Né? Tom, deixa eu te dar uma ilustração, talvez possa ser interessante. Eu sou casado com uma gaúcha, razoavelmente da fronteira com o Paraguai. A cidade dela é do interior do Rio Grande do Sul, relativamente da fronteira. Como a família está lá, vou sempre, passei sempre. E lá eles têm uma série de regionalismos, né? Os localismos do local. E tem uma coisa que agora eu estou me dando conta, só que vai fugir a expressão espanhola. Eu não vou conseguir lembrar essa expressão, mas é assim. Eles têm muito uma coisa de tratar assim, os gaúchos, você sabe, né? Eles têm uma coisa assim, machista, que o homem gaúcho ele tem uma coisa assim, né? E eles se tratam muito entre eles assim, homem. O cara te vê na rua assim, fulano, não, é homem. Eles falam assim. E dentro dessa região, tem muitas comunidades nativas, né? Povos originários que transitam nessas fronteiras. Essas pessoas não têm aquela fronteira física definida, né? Uhum. E é curioso que eles têm uma expressão que agora eu não vou lembrar, talvez assim, ao longo da aula eu lembre, que quando eles se referem a essas pessoas de pele mais escura, que têm traços de indígenas, eles usam outra expressão. É curioso isso. Em vez de homem. Em homem, exatamente. Eles não se referem a essas pessoas. É claro que é uma expressão isolada, mas eu imagino que deva ter um conjunto de referências que são dirigidos a essas pessoas. Aqui, ó, o Paulo botou bugre. É isso? Bugre. Isso. Então usam bugre. Interessante. Interessante que você não está fala falando. homem. Léo falou uma coisa isolada. Homem. Existe um estudo fantástico, que se vocês não tiverem acesso, eu posso trazer para vocês. O uso de dude, D-U-D-I, o termo em inglês, em residências masculinas em universidades americanas. Ele mostra como esse dude é uma construção de masculinidade, do poder de ser homem. Entendeu? De exercer esse poder, cultivar e nesse uso de dude. Scott Kisling é o autor. É um estudo fabuloso. Uma palavra. Então, o antropólogo, ele também é antropólogo linguista. Você pode fazer isso com a palavra bugre. Você pode fazer um artigo inteiro mostrando com uma palavra. Aí vem o que Jane Gale disse quando ela trouxe Bakhtin. Uma palavra, as vozes, multivocalidade de Bakhtin. Ela disse, em uma palavra você tem uma gama de vozes. E aí você tem que identificar o que essa voz está falando. Que ponto ideológico, de que ponto ideológico essa voz está se pronunciando. Uma palavra. Porque essa palavra lá fala muito alto. Ela não é só uma palavra, sabe? É isso que a minha percepção de fora assim, é algo muito opressivo àquelas pessoas. Com uma expressão. Se você de fora pescou, eu intuí, mas agora é claro que o fantástico desse tipo de caso, você não precisa ter 500 expressões, jogar numa coisa estatística, num software estatístico. Tá? Você faz o estudo de uma palavra e você no campo e você consegue mostrar o poder dessa palavra de destruir, de construção e de destruição. No caso desse artigo que a gente leu aqui, né, você tem uma hierarquia que ela é inclusive compartilhada por ambos os grupos identitários, né? E quando não é, né? Eu até estava comentando aqui, por exemplo, os brasileiros nos Estados Unidos, né? Um latino não brasileiro tende a reconhecer o brasileiro mais ou menos como igual, né? Claro que dentro também desse mundo latino tem outras micro-hierarquias, mas normalmente a latino todo mundo e tal é um pouco diferente, mas a gente está mais ou menos na mesma, né? Mas o brasileiro
ele se vê um pouco melhor do que os países vizinhos. Exato. Né? E aí volta a pergunta de Danila. E quando essa relação não é assim, a gente está se relacionando. Simétrica. Não é, né? Assim, teve o caso do artigo que é claramente os dois bandos, eles têm a hierarquia muito clara, né? Mas no caso, por exemplo, de relações entre latinos, por exemplo, em outro território, não. Né? Isso. Aí você tem que fazer um estudo. Porque um acha que é igual ao outro e o outro acha que é melhor do que aquele. Mas aí precisa fazer um estudo daquela região, porque eu morei uma época ali em Framingham, durante um verão, que é no interior de Massachusetts. É uma cidade onde se fala português. Os primeiros imigrantes brasileiros saindo de Minas Gerais e tudo. E o racismo contra o hispano-falante é brutal. Os brasileiros se acham o Crème de la Crème, como é que chama? Crème de la Crème. Se acham, exato. De governador Não Valadares. se misturam. São de governador Valadares. Exato. O pessoal, a grande população. Não, agora já tem muitos, mas começou por Agora ali. tu está sendo Então, aí vem onde eu queria chegar. Tem que ter um estudo etnográfico para tentar entender essa hierarquia, que é um outro nível. Depois a gente trabalha com os níveis. Né? Para entender a dinâmica racial, de classe econômica que está permeando, né? A Michelle quer fazer uma pergunta. Fala, Michelle. Eu queria perguntar também. De certa forma, partia muito do que a Danila perguntou, né? Porque eu fiquei assim com dúvida do que seria aí o vetor que nos daria um norte de entender se essa relação era realmente de preconceito, né? De disputa de poder, do que uma coisa habitual, porque eu lembro que o senhor citou aquele exemplo de que, ok, você está aqui no seu dia a dia, no seu cotidiano, com uma pessoa que você tem muita intimidade, você solta o nós vai, sem nenhuma pretensão de estabelecer, né, um poder sobre aquela pessoa, porque você está ali num processo de interação. Mas que quando você coloca num certo espaço, num determinado local, para que você, sabe, reforce, e aí eu penso assim, por exemplo, nós que estamos aqui no ambiente acadêmico, e aí às vezes a gente está conversando com um familiar e ele solta esse, a gente fala, nossa, nós vai? Mas é nós vai mesmo? E aí você reforça, sabe? Você coloca a pessoa naquele espaço para ela poder fazer essa reflexão. E aí o senhor falou, né, o senhor explicou como é que seria essa questão dos níveis, e aí eu pensei, retomando esse exemplo, do texto da Lélia Gonzalez, quando ela fala sobre a questão do português, né, que ela fala sobre as marcas, e aí eu penso assim, da gente tomar muito cuidado de tentar entender essas relações de poder sem apagar essa questão, né, da nossa herança histórica, porque foram vários povos, várias línguas, e aí ela fala, né, sobre, olha, o fato de uma pessoa falar determinada palavra não quer dizer que aquilo esteja errado se você considerar que a herança nossa histórica, existem povos africanos que não têm determinada palavra, determinada letra, determinado som. Então, aquilo é uma forma de resistência, como a gente está falando, né? Que é para um processo histórico longo. Então, assim, eu fiz essa reflexão com o pensamento da Lélia, para a gente poder entender, como o senhor está falando, né, que é um processo muito complexo, no sentido não de difícil, mas porque tem muitas coisas que se ligam, né? É uma cadeia muito grande que vai se interligando e que são várias relações. E aí, novamente, uma relação histórica muito grande. A gente precisa se imergir nessas culturas, nesse espaço cultural que a gente quer, como o Rusty Bear fez 3 anos no restaurante, para perceber isso. Agora, uma coisa, Michelle, que eu queria te falar. O uso, por exemplo, do português de arremedo, ele é opressor mesmo se o oprimido não estiver presente. Se a gente usar isso aqui, nessa sala, a gente está reproduzindo essa relação de poder que tem entre nós. Entendeu? Não precisa o falante da variante estar presente para a gente sim, né? Como é o caso no caso que parece que na Itália, o italiano se dirige ao brasileiro. A gente
pode construir essa hierarquização linguística aqui entre nós e reproduzir e se regozijar de que ela exista, porque a gente tem um lugar de privilégio, a gente mantém esse privilégio de status quo e a gente trabalha o tempo todo. Precisa um trabalho árduo para não perder esse status quo, né? E a gente faz o tempo todo esse trabalho diário de manutenção dos nossos privilégios, né? De educação, classe, gênero, orientação sexual, todas essas, né? Não é fácil. Eu digo para meus alunos, homens heterossexuais, não é fácil ser homem heterossexual. O homem tem que trabalhar aquela masculinidade o tempo todo, sabe? Para poder se manter naquele lugar ali de... Ele precisa se manter. Ele faz um trabalho diário para manter ali. Isso, tudo que os caras dizem que trabalha, mas, gente, como ser um instrumento de trabalho diário, para não sair desse lugar do homem, né? Heterossexual. É um trabalho árduo, mas tem que ser feito. Até na forma de sentar, né? Na forma de... É um trabalho o tempo todo, uma linguagem corporal o tempo todo. O professor estava falando... Tira a camisa, né? Estava falando do racismo, e aí eu lembrei como que determinadas expressões, até enfim, determinados assuntos viram tabu a partir do momento que se fala muito sobre isso. Eu lembrei que eu estava numa roda com amigos e família, e eu falei assim, mas todos nós somos racistas. E isso foi colocado ali como um absurdo. Como assim eu sou racista? Eu não sou racista. E aquilo virou uma discussão, porque você não pode ser, parece que você não pode se colocar no lugar de racista porque você luta contra aquilo ou porque você não quer, sabe? É um tabu, sendo que não, gente, é uma desconstrução. Eu sou racista e eu estou me desconstruindo. Você faz parte desse sistema em que você está no lugar de privilégio racista. É isso. A mesma coisa um homem que ele pode não ser abertamente sexista, mas ele está todo se beneficiando de que o sexismo existe. E que ele está o tempo todo nesse poder de privilégio se beneficiando e, ao mesmo tempo, trabalhando para não perder. Ô, Tom, eu tenho uma pergunta, uma questão metodológica. Você disse que o observador, né, ele estava em campo, ele estava trabalhando no restaurante. O fato dele ser branco influencia isso? Ou você acha que se ele fosse espanhol, a entrevista poderia ter um outro... Ele discute isso no texto. A posicionalidade dele, que ele reconhece, mas que, por outro lado, também deu acesso a determinadas coisas, porque deu uma certa carta branca para essas pessoas brancas agirem porque o fato dele ser branco. Uhum. E que ele estava na posição de bartender, de trabalhador lá. Então, ele visto como mais um branco lá, mais um ângulo. Mas ele estava prestando atenção. Uma coisa que eu não entendi, os trabalhadores hispanos eram todos mexicanos ou de outros países também? Nessa região, eu diria, de outras regiões, nesse restaurante, que predominantemente atravessando a fronteira, eles são de grande maioria. Mas ele especifica isso no artigo? Não, não, né? Não. Ele só fala os hispanos. Né? E ele homogeneizou, então. Não, as pessoas que estão naquele grupo que são falantes de espanhol que não falam inglês. Sim. A categoria é a língua. Isso. Uma coisa que eu queria, já que a gente está chegando perto do final, que eu acho interessante, seria a gente... Então, as estratégias metodológicas, o grupo pode falar. Ele ficou lá, né? Ele teve acesso a esses vários níveis aí, participando dali. Né? Isso ficou claro para vocês, não é isso? Se o grupo que trabalhou com isso quiser acrescentar mais alguma coisa. E ele coletou dados, não só entrevistas, não foi isso? Mas também... 10 minutos. Entrevistas e também observações, certo? Gravações, anotações e tudo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que chamou a atenção? Eu acho interessante aquela parte que existiam dois bares. O bar que ficava no fundo atendia mais os próprios servers, os garçons, né? Os atendentes das mesas, é isso?
Já existe uma palavra mais neutra no Brasil entre garçom e garçonete? Tem. Garçom e garçonete. Não. Palavra neutra? Ainda não. De sem gênero? Aham. Atendente, talvez. Atendente. Gostei de atendente. Então, o atendente, né? Lá a gente usa agora, lá agora é server. Não, não mais waiter e waitress. Por isso? É. Server. Então, o que são as palavras mais neutras, né? E aí, ele se localizando no fundo, ele conseguiu ter mais acesso a não só a relação com as pessoas que viam, os clientes do restaurante, mas a dinâmica entre eles lá no fundo. Então, tudo isso colocou ele numa posição, né? Mais alguma coisa que vocês notaram antes de a gente chegar na parte E? Eu acho que a gente vai conseguir atingir o objetivo de hoje. Como foram apresentados os resultados? Já vem a última pergunta. Como trabalho de Berk e Lúcia, por que Jane usou esse texto para apresentar a gente? É isso, né? Sobre os vários níveis dessa relação. Já vem trabalhando sobre isso. Mas seria interessante ver como os exemplos que ele... Vocês perceberam como ele apresenta os resultados, os fragmentos do que foi dito, né? Tá vendo? Querem dar uma olhada no texto? Eu teria que abrir o meu aqui. Deixa eu fechar o PowerPoint para poder ter acesso ao que está por trás dele. Professor. Oi, tudo bem? A Patrícia falando aqui. Ele fala muito do uso, nesse momento aí, final, da estrutura gramatical, né? De como, na hora do mock Spanish, não se respeita a estrutura gramatical do espanhol, e sim pega as palavras e aplica na estrutura gramatical inglesa, né? Da língua inglesa. Então, isso como um marco aí desse mock Spanish, né? E que apaga, de alguma forma, essa identidade latina nessa comunicação. E dá um exemplo que eu achei muito interessante, que mostra que, na verdade, isso é, sim, uma expressão de poder, né, por parte dos brancos ali naquela interação, porque no momento em que um dos profissionais da cozinha se machuca e eles são obrigados a atender, a acolher e levar para o hospital, aí o gerente fala um espanhol perfeito para que ele fique com a mão levantada para cima. Achei esse exemplo muito interessante, assim, de como, na verdade, o uso da estrutura, a adaptação de palavras do espanhol na estrutura inglesa era para justamente marcar essa hierarquia de poder. Perfeito. Isso o Jane Hill já mostra cedo também, que quando eles usam, eles não respeitam o espanhol. Ele tem um verdadeiro desrespeito à língua. Eles jogam aquela coisa assim, totalmente de forma aleatória, e caracteriza como mock Spanish. Assim. Patrícia, qual foi o exemplo que você tem? 2, 3, ele numera, né? Na verdade, eu anotei assim da leitura do texto, eu não consegui chegar até a página 199 lá desse trecho, mas ali no meio, se não me engano, acho que na página 182 está ali esse exemplo, acho que 181 ou 182, por ali. Na verdade, eu tive a impressão que o gerente pedia para alguém dizer isso. Ele tentou usar o mock Spanish, daí não estava funcionando, ele disse assim, diz para ele, a pessoa disse, e daí no final ele levantou a mão. Eram 3 pessoas, você entendeu? Era alguém falando, ele tentou dizer, tipo assim, lift la mano, e não deu certo, daí ele pediu assim para alguém falar, e a pessoa falou, e daí no caso, o falante do espanhol, ele ganhou a mão no final da interação. Esse é o exemplo. Não é que server, bartender, officer? Não é essa. Eu acho que é 181. Mas vocês viram que eu falei aqui do server, em vez de dizer waiter ou waiter? Acho que é outro 10, acho que é 181. Deixa eu ver. 10? Eu estou no 12. Eu acho que é o exemplo 181. Na página 181. Exemplo 10. Ok, manager.
Sim. São 3 pessoas. You have to keep your hand out. Então, Patrícia, fala para a gente de novo o que você observou. O que eu entendi, né, de que o gerente fala para o cozinheiro que ele tem que deixar a mão para cima, ele fala em espanhol, não é isso? Que foi o que eu entendi aqui lendo, assim. E que como a pessoa, imagino que numa cena de foi o que eu entendi lendo aqui, né? E aí depois ele fala em inglês, tell him he needs to keep his hand up. E aí o Rusty, né, disse que... e aí o cozinheiro já fala, ok, ele entendeu, na verdade. Mas é um ótimo exemplo aqui do que a gente estava falando da relação da língua dos níveis anteriormente, eu gostaria de usar. Veja como ele faz uma análise, ou seja, nessa análise, tem a análise cultural, a análise, os níveis, né? Geopolítico, ele coloca tudo isso dentro dessas várias camadas, contextos. E aqui ele parte, para entender isso também, tem uma análise dentro da própria língua, a nível linguístico, por isso que a antropologia linguística, certo? Porque a gente vê essa análise linguística, que esse usa essas escolhas linguísticas feitas pelos falantes, dentro desses níveis e contextos aí. Aqui fica um exemplo de como se trabalha. Você faz uma análise assim, só que isso tudo é como se fosse uma coisa, um crochê, ou uma coisa, tudo a tessitura disso aí, né? Os vários aspectos desse tecido linguístico, cultural e tudo. E tem um outro momento também no texto, acho que é um pouco antes, na página 178, que ele usa um outro exemplo que é interessante, que é de um cartaz que fala "The kitchen cannot fill an order without a ticket, no exceptions, even if you speak Spanish". Então, ele em inglês fala para quem fala espanhol, ele dá um recado super importante, inclusive trazendo aí uma série de preconceitos e já atribuindo às pessoas, aos trabalhadores de língua, né, os trabalhadores latinos, já indicando que meio que são eles os responsáveis por esse problema, né, de que eles é que tiram os pedidos sem um ticket, né? E como ali ele estabelece a hierarquia com os falantes espanhol, né? Então, vamos voltar aqui. Vocês percebem, quando eu perguntei aquela coisa como a coisa acontece na materialidade da língua, o uso, nas escolhas que a gente faz, dos verbos, dos pronomes, dos artigos, da entonação, das pausas alongadas, não alongadas. Está tudo ali. Agora, para entender o poder dessa coisa ali, não dá para você fazer só ficando ali. Você faz você vai atrás desses outros fios da meada, do tecido, para você montar o seu argumento. Você olha o que está acontecendo. A mesma coisa de nós vai. Não dá para entender o perigo de nós vai se a gente não entender a carteirada, se a gente não entender como funciona o brasileiro, né? Como é essa construção nossa cultural, um sistema de opressão racial, social, educacional. E aí tem que ter uma das coisas que me colocou muito na época que eu fazia pesquisa no Brasil, o fato de eu estar fazendo pesquisa na minha própria língua. Já pensou as pessoas que... Eu tenho 2 alunos aqui agora. Tem um Estevam, que está aqui em janeiro, e tem um Jake, que está fazendo pesquisa em Serra Talhada. Eles falam bem o português, mas às vezes, assim, quando eles trazem a gente ajudar para poder entender determinadas nuances, né? E só a gente. Agora, por outro lado, eu tinha dificuldade e minha orientadora na época ajudava muito, porque a minha grande facilidade, eu às vezes não conseguia ver algumas coisas.
eu estava tão imerso que eu não conseguia. Por exemplo, quando eu estava estudando a parte Tem um minuto. Vocês vão ver isso na minha apresentação, que eu vou fazer no dia 30, das comissões. Eu estudei as comissões de heteroidentificação. Aqui. A questão das fraudes nas cotas raciais. Entendeu? Poxa, ela teve que me chamar, me sacudir. Você está no âmbito aí que é mais ativista do que antropólogo tentando entender o que está acontecendo com a questão da fraude. Eu estava assim, vou pegar o fraudador. Entendeu? Aí ela disse, você não quer, vai pegar fraudador nenhum. Não é o seu papel. Seu papel é entender como é que esse fraudador funciona nessa ideologia brasileira. Entendeu? Então, para mim, eu estava muito imerso na questão de pegar o fraudador e eu estava perdendo uma nuance aí da análise. Ok. A gente continua na próxima semana. Foi maravilhoso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. boa Até a semana. próxima. Até semana que vem. Obrigada. Muito bom, gostei. Foi maravilhoso. Obrigada.